Alô, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu me alegro em estar com os irmãos e quero desde já lhes aventar uma possibilidade, queridos irmãos, de que estas gravações, por acontecerem desde a minha casa, esse é o meu recinto, é o meu lar, é o lugar onde eu tenho a minha intimidade, tenho também a minha internet. Por vezes os equipamentos aqui não sendo profissionais, acaba acontecendo, incorrendo que eu tenho que dar uma ajuste de última hora. Então eu também tenho a alegria de falar, como eu já disse, de dentro da minha casa e também do profundo da minha alma, de dentro do meu coração. Assim estamos integrados agora com esse amor do Senhor Jesus neste dia tão importante para nós, dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, dia para nós cristãos que requer uma profunda reflexão, é um dia de muita alegria, muita felicidade e que deve ser de um profundo entendimento também. Aliás, é isso que vai realmente nos respaldar dentro da palavra e dentro do nosso contexto de cristãos, de saber o que ele significa, o que representa. E para isso, queridos irmãos, é importante que nós nos localizemos, é importante que nós estejamos assim bem afeitos a esta condição. Estamos dando agora a Feliz Páscoa para todos e muitos não têm entendimento do que seja a Páscoa. A Páscoa, a ressurreição para nós, ela é fundamental para nós cristãos. E tanto que já uma vez, quer dizer, mais de uma vez, sendo proclamado, sendo dito pelos profetas, sendo profetizado por tantos que este momento nosso da vinda do Messias e tudo que aconteceria com ele, poderia ser até normal e até uma coisa óbvia, partindo do plano de vida humano, que Jesus aparecendo naqueles tempos, ou fosse um homem comum, poderia então ter despertado aquela ira do então governante, do povo daquela época, e ser levado à crucificação ou à morte, porque ninguém poderia se opor naqueles tempos à vontade ou às leis do imperador ou então seu representante ali. Então é natural até aí que morresse e que fosse crucificado qualquer homem que se colocasse contra o sistema da época. Mas a ressurreição para nós, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, em especial a ressurreição, é o ponto alto para nós cristãos, aonde se cumpre as Escrituras por excelência, de ponta a ponta, e no seu momento mais importante, que é o Senhor Jesus ter ressuscitado. Então, este ressuscitar, para nós que cremos e que agora vemos e sabemos das evidências e temos como experiência em nossas vidas o andar segundo a palavra de Deus, então significa o tudo, porque é a partir disso, é crendo nisso, é que nós nos firmamos em nossa fé e podemos então aceitar o Senhor Jesus tal qual muitos na época não o aceitaram e ainda hoje não o aceitam. Então, para nós crermos no Evangelho, é um privilégio maravilhoso, tremendo, sermos convidados a sermos participantes desta nova e eterna aliança que o Senhor Jesus ali então conquistara. E entra então o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Foi Deus que mandou seu Filho amado para que morresse dessa forma por nós. E também o segundo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e depois então amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você entende nisso um benefício, se você compreende nisso o grande benefício para nós de crermos no Santo Evangelho, na morte de cruz do Senhor Jesus, na sua ressurreição, então agora você vai querer isso para o teu irmão. Então hoje talvez a maneira melhor de cumprimentarmos ao Senhor neste dia seria trazendo aqueles que amamos para esta verdade do Senhor. Seria então nós estarmos lotando as igrejas, deveria ser um dia assim universal, mundial de comemoração em trazer aqueles que amamos para a igreja, em o Senhor nos dar estratégias, o Senhor nos dar força, o Espírito Santo estar conosco e podermos trazer, compartilhar o mesmo amor que cremos, a mesma aliança que nós cremos, então colocar aqueles que amamos. Então esse é o exercício, inclusive, e se dá por este momento. Se tem algum sentido de evangelização, de buscarmos levar o Evangelho para os outros, para os demais, está agora
focado justamente, está fundamentado neste momento da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero saudá-los a todos, sejam bem-vindos nesta reflexão e neste momento de mensagem que nós vamos trazer neste dia em que eu posso dizer a você, especialmente depois de termos aqui conversado, termos aqui lido a palavra, eu poderia dizer com mais ênfase ainda, Feliz Páscoa, meu irmão querido. Viva este momento, um momento de vitória para nós, um momento de extrema vitória, um momento maravilhoso que nos é concedido a nós, discípulos e seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso eu quero também apresentá-lo. Não posso falar o seu nome porque eu não tenho aqui a lista, não estou diante dela, não posso visualizá-los, mas eu posso recomendá-los a todos por intenção, por saberem que estão aí e vocês que me assistem. Senhor Jesus Cristo, amado, querido, bendito, hoje comemoramos a vossa ressurreição. Comemoramos o triunfo daqueles que creem no Santo Evangelho. E se temos hoje, Senhor, força, se temos hoje esta aliança que nos coloca, Senhor, além e acima do pecado e da morte, é porque foi nos dado através da vossa morte, do vosso sacrifício e vossa ressurreição. Obrigado, meu Senhor Jesus, por tudo que tem nos dado, por aquilo que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez. E aqui eu apresento esses irmãos que em sacrifício nesse tempo também, Senhor, vão tentar comigo, e assim como eu, compreendermos verdadeiramente este maravilhoso amor, este amor excelso, pelo qual levou ao Senhor na cruz por nós. Então nós estamos no exercício da palavra aqui, simples, humildes, para entendermos, para compreendermos ainda mais o vosso amor e para vivermos segundo o vosso querer, segundo a vossa bênção, agradando-lhe, Senhor, e em tudo fazendo conforme vos agrada e em gratidão eterna por tudo que o Senhor fez por nós. A todos esses irmãos, que o Senhor os abençoe e que o Espírito Santo os conduza e os acompanhe nesta vida de comunhão, nesta vida de intimidade com o Senhor, de maturidade espiritual, de conhecimento. Oh Deus querido, maravilhoso Santo, abençoe-nos agora, Senhor. E nós agradecemos por tudo que o Senhor já tem nos feito, pelo santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Então, esse momento de reflexão, queridos irmãos, eu quero trazer ali uma reflexão no livro de São Mateus, capítulo 27, a partir do versículo, já digo aos irmãos, vou ler todo o versículo 57, todo o capítulo ali, a parte que cumpre, a sepultura de Jesus. São Mateus 27, versículo 57 em diante, que diz assim: E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta da sepultura, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, e dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Amém, queridos irmãos? Pai querido, Deus eterno, santo, maravilhoso, mais uma vez nós agradecemos, meu Deus, hoje porque não há do que se duvidar. Não há como aqueles tempos ainda antigos, idos, em que, mesmo vendo o Senhor Jesus, aqueles não criam, aqueles tinham dificuldade, porque ainda não haviam, Senhor, a prova que lhes pudesse tirar-lhes daquela falta de fé, aquela incredulidade. Hoje não há mais motivo para não crermos. Hoje
Não há mais questão que possa se opor a esta verdade que já está mais do que comprovada e que assegura e assegurou a muitos já a intimidade e o caminho final com o Senhor. É este caminho de vitória que buscamos agora. O mundo tenta nos derrotar a todo instante, a todo momento, com as suas atividades, tenta nos distrair, mas nós olhamos firmes para Ti, para o vosso sacrifício na cruz, e olhamos para dentro de nós, que provém de Ti. Nós nascemos novamente, nascemos através de Ti, e a nossa herança começa a partir deste Evangelho maravilhoso e do vosso sacrifício, morte e ressurreição. Agora nós agradecemos, meu Deus. Obrigado, Pai querido, pelo vosso grande amor, e que nós possamos, neste tempo agora, darmos conta de que somos sábios e que buscamos agora amadurecermos a nossa fé, buscando verdadeiramente o caminho da verdade e da vida que já nos é, não mais agora em oculto, mas que já nos foi declarado e que aguarda que palmilhemos pelo seu Santo Espírito, o qual conosco está, e pedimos que continue com cada um de nós e com todos e com a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meu Deus querido. Obrigado. Meus irmãos, eu tenho uma certa dificuldade quando eu oro, até quando eu agradeço, porque o agradecimento, ele se faz assim de uma forma contínua, e é uma expressão que deve estar em nosso coração como gratidão, e quando começamos a falar e agradecer, então falta tempo, porque é o agradecimento, é a mesma coisa como a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso, já diz tanto, já diz tudo. Você pode ficar nessa primeira frase, nas primeiras palavras, que você pode meditar pela tua vida toda, todo o significado disso. E assim é o nosso agradecimento. Nós um dia, através também da nossa escolha, do nosso sacrifício contra o pecado, nossa luta contra o pecado, e o sacrifício que a nossa alma, que temos que impor nossa alma em desgarrar do pecado, isso será uma das formas de nós agradecermos ao Senhor e dizermos verdadeiramente que o escolhemos, que estamos com Ele, que o escolhemos. Então por isso é mistério, meu querido irmão, primeiro que neste dia, mais do que nunca, você saiba a tua identidade, você conheça, você saiba exatamente o porquê e o que você está tomando posse. Estamos num dia fundamental para nós. Neste dia, o dia da nossa vitória, o dia em que selado foi definitivamente a obra do Senhor anunciada, o Messias aguardado, esperado, e que muitos insistirem em não aceitar. Aqui para nós isso é comprobatório, isso é definitivo, é peremptório, nós não temos mais dúvida disso. E eu espero que você não tenha essa dúvida no teu coração, porque aqui existe, inclusive nessa leitura que eu acabei de fazer, que eu vou narrar pouco novamente e vou esmiuçar um pouco ela. Você vai ver aonde está e por que o ser humano ainda hoje insiste e por que existem pessoas ainda hoje que não querem crer na sua própria vitória. Por que não esforçar-se em acreditar naquele que entregou sua vida para que tenhamos vida e vida em abundância? Por que tanta indignação? Por que as pessoas não aceitam isso de bom grado? Por que esta grande dificuldade? E a palavra então do Senhor nos narra a partir dessa leitura que fizemos, que lá, naquele tempo em que Jesus, então, levado ao sacrifício e expirado, então aparece um homem, José de Arimateia, um homem de influência no Sinédrio, um homem que também rico, um homem que também era discípulo de Jesus, um discípulo oculto ou às escondidas, porque temia, os judeus temiam que o Sinédrio, o próprio Sinédrio, o perseguisse, e era um homem de influência junto a Pilatos. Este homem, por ser rico e ter influência, esse homem requisitou então o corpo do seu mestre. E ele foi lá e tirou e entregou na sua própria sepultura nova, ainda que ele havia construído, com todo o esmero, com todo o cuidado. E para garantir então que aquela sepultura dita de alguém de posses não fosse violada, uma pesada pedra foi rodada como porta para que ninguém o abrisse. Este homem, José de Arimateia, ele tem daí mais tarde. A sua história é contada também em alguns pontos da Bíblia, das Escrituras Sagradas, mas dá continuidade, inclusive, num provável parente seu que mais tarde é abençoado e reconhecido lá na frente também. Mas existe, então, toda uma comprovação daqueles dias, daquele momento, e aqui fala de um momento assim extraordinariamente importante para nós. Então não vamos deixar simplesmente na esfera humana como apenas um dado, como apenas um fator humano,
Cada vez que o Senhor narra algo na Bíblia é porque tem uma profunda significado. Temos que buscar entender cada parte dela, porque existem mistérios tremendos. A Bíblia não só fala conosco diretamente, como pelo Espírito, como por parábolas e de uma série de sinais e formas, como profecia, como revelação. Então é importante, é mistério que quando nós estejamos afeitos à Bíblia, o façamos de coração. É muito comum pessoas dizerem que não compreendem a Bíblia, que não conseguem entender a Bíblia. Porque a Bíblia, ou ser cristão, não é o fato apenas de você falar. Existe então um conhecimento, e esse conhecimento que nos leva à verdade. E esta verdade então nos torna cristãos. Então o fato de existir a sabedoria no mundo não quer dizer que você seja um sábio. Assim, o fato de você ler a Bíblia não torna você um cristão. Porque você tem que ter fé, você tem que olhar com os olhos do Espírito e pedir a Deus. Você tem que se aproximar. Aliás, grande é o número que se encontra de pessoas dentro de uma estatística que não creem, os chamados contrários à Bíblia, nas suas diversas denominações. Vê-se ali um costume, ou vê-se ali uma coincidência que se repete com muita frequência. Estes que são exatamente contrários ao Santo Evangelho, ou às Escrituras Sagradas, ou ao Senhor Jesus Cristo, eles normalmente são pessoas que argumentam terem lido a Bíblia muitas vezes. E por vezes dizem até, sou um profundo conhecedor da palavra de Deus. Ora, meus irmãos, o fato de ser um profundo conhecedor no sentido de leitura não torna você santo, não torna você um cristão. E isso não dá o direito também de você destituir a verdade que há nele. Então assim também o inimigo nosso, o inimigo de Deus, é o que mais conhece a Bíblia. Tentou Jesus inclusive ali no deserto por 40 dias. Ele é um profundo conhecedor, mas mesmo assim ele não segue, mesmo assim ele é contrário. Então há uma legião de pessoas que, dizendo um dia ter lido a Bíblia, ou então ter entrado, seja nos livros apócrifos, ou seja, enfeitando em diversos tipos de leitura, inclusive histórica, eles vêm querer contra-argumentar, quanto a Bíblia não é isso. A Bíblia não vem essa discussão, ela vem apresentar uma porta, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E se você abre teu coração, você terá entendimento disso, e você irá então saber o que é ser um discípulo do Senhor Jesus. Porque por excelência a palavra de Deus vai te abençoar, e ela vai te gratificar a cada dia com uma alegria que o mundo não pode conceber. E também indignações da parte dos outros quando vem com como você pode resistir a tantos períodos de dificuldade, a tantas provações, e se manter ainda feliz ou intacto, ou se manter em pé. Então é muito comum isso, por isso mesmo é que eu sugiro a você que busque entender, que busque compreender, meu querido irmão, verdadeiramente esses caminhos, que busque entender a essência do Evangelho e se achegue na igreja com o coração aberto, se achegue crendo na tua cura, se achegue com a intenção de aprender, com a intenção de aceitar ou de ver. Deixa o Senhor propor e deixa o teu espírito então ser tocado, e a tua alma, que é a mais relutante, irá com o passar do tempo compreender o grande benefício, compreender que por consequência ali está a felicidade. Se coloque a esse teste, se coloque a isso, querido irmão. Eu costumo dizer sempre, de 3 meses da tua vida, procure, se você teve uma vida com dificuldade até agora, até o momento presente, procure uma igreja e diga, eu por 3 meses, uma igreja que você considere séria, com um corpo que serve, comprometidos com Deus. Investigue, você vai entregar sua alma, e é importante que você então tenha o melhor lugar. E uma vez constatado isso, até por informações, até por você ter assistido um culto ou outro, então entre verdadeiramente com a intenção de aprender e faça ali uma experiência de uns 3 meses, diga, por 3 meses eu vou afastar minha dúvida, eu vou afastar esse meu senso crítico, essa mania de criticar tudo, essa mania de colocar defeito em tudo, e eu vou me entregar a esta palavra, e eu vou fazer segundo a palavra de Deus, e eu quero ver que efeito ela vai causar em mim.
Ora, não é assim que a ciência faz com os remédios, não é assim que um antibiótico leva 72 horas para começar a funcionar no teu corpo, não é assim que você vai provando terapias e remédios e uma porção de alternativas para ver se é curado ou se chega no resultado esperado. Então faça isso com a tua alma, com o teu espírito, e você será surpreendido por uma bênção tremenda, maravilhosa. Você vai se conectar verdadeiramente com o sentido da vida, com a felicidade, com o bem-estar. Então busque, meu querido irmão. Nós temos visto muitas pessoas que reclamam, mas não se propõem a isso. Muitas pessoas estão bloqueadas, estão cauterizadas pelo pensamento do mundo. São pessoas desconfiadas de si mesmo, são pessoas que têm dificuldade de acreditar em tudo, acreditar no amor, acreditar em si, acreditar no próximo, acreditar em tudo. E assim essa descrença, esta dúvida, faz com que eles também não se entreguem ao Senhor. Faça isso, meu amado, para o teu bem, meu querido, faça isso. Porque a palavra aqui mostra-nos, naquele tempo já, uma atividade de Jesus. Aliás, eu quero até dizer para os irmãos uma outra coisa que nós temos como segurança. E por que você precisa entender o que é ser cristão? Lá no livro de Hebreus, na carta que o apóstolo Paulo escreve ao povo, aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, ele diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para todo sempre. Então, olha que coisa maravilhosa. Às vezes, você ouve um louvor, ouve uma série de louvor e pergunta: quem é a pessoa que canta isso? Ou quem é a pessoa que foi inspirada a fazer este louvor, a compor este louvor? Ou se ouve uma pregação, você lê um livro, e seja de um poeta, seja de uma música, ou mesmo uma música do mundo, tem algo que te leva a um estágio e que você sente aquela sublimidade, você vê aquilo é tão sublime, tão maravilhoso, e você logo pensa: meu Deus, essa pessoa deve ser maravilhosa. Que pessoa maravilhosa para ter uma inspiração tão grande. Que pessoa cheia de amor para falar tanto de amor assim. Deve ser uma pessoa que ama muito. Deve ser uma pessoa muito linda. Deve ser uma pessoa muito especial. Deve ser uma pessoa extraordinária. E por fim, você tem aquele desejo de conhecer. Vou dar um exemplo outro. Você ouve aquela voz no aeroporto da pessoa chamando no microfone e você pensa: nossa, que voz, que vozeirão tremendo. Eu conheci na região metropolitana de Curitiba, da onde eu sou natural, eu conheci radialistas. Eles eram muito simples na época que ainda não era muito famoso isso. Eles faziam o que hoje é o DJ, o que hoje são apresentadores. Nessa evolução, pessoas hoje que são modernas, pessoas hoje que são tidas como pessoas muito conhecidas na mídia. Da época, eles tinham, não muito, tinham uma voz bonita. Então alguns eram chamados para festas porque seus telespectadores queriam conhecê-los, porque aquela vozeirão, e por vezes aquele vozeirão grande, lindo, bonito, ele não coincidia, ou ele não era compatível com a imagem que faziam de uma pessoa humilde, uma pessoa franzina, uma pessoa contrária a tudo aquilo que é a imagem. Eu lembro também uma vez que uma pessoa atravessando da Europa foi para os Estados Unidos para assistir um show de uma pessoa, e houve a maior decepção de toda aqueles que fretaram 3 aviões, e eles disseram: nossa, eu achei que era uma pessoa grande, de uma estatura grande, porque os europeus normalmente têm uma estatura alta, e aquele homem era baixinho, pequenininho, mas ele tinha um vozeirão tremendo, era uma coisa extraordinária. Então, assim, a ideia que nós fazemos uma ideia, muitas vezes pelo trabalho apresentado, ou pela voz, ou pela música, ou pela inspiração, ou pela poesia, ou por uma obra realizada, que a pessoa é extraordinária, a pessoa é maravilhosa. E por vezes vamos conhecer esta pessoa e vem a decepção. Não só a decepção no lado plástico, no lado da feição, no lado do corpo, no lado da beleza. Mas pior, às vezes descobrimos uma pessoa completamente contrária àquilo que ele fez. A pessoa que fala de amor, espancando o outro. A pessoa que fala de poesia, na verdade tem muitas passagens por agressão. Ou a pessoa é completamente contrária a tudo aquilo. Fala de vida, está se matando. Então, completamente diferente. A desilusão, então, você
tal qual aqueles fizeram. Você vai conhecer lá o artista, uma pessoa que você um dia aprendeu a gostar, que nós não idolatramos ninguém, mas você foi no passado lá e descobriu, foi uma decepção tremenda aquela pessoa. Também eu vi muitas pessoas falarem a respeito, eu ouvia fulano, mas ele se matou. Mas fulano se matou, como é que ele pode falar tanto de amor e se matar? Como é que ele pode falar tanto também da palavra de Deus e agora está no mundo? Como é que ele pode isso? Por quê? Porque é um ser humano. E porque aquilo não é reflexo do que está dentro dele. Ou aquilo é apenas um talento, um momento dele, mas ele não assegurou aquela beleza. Agora, Jesus é diferente disso tudo. Jesus é o mesmo ontem, hoje, para tudo sempre. Jesus era o mesmo, sempre foi o mesmo. Dentro de casa, na rua, pregando, falando, com os sermões. Sempre foi o mesmo. Jesus é imutável. Pense em alguém incapaz de decepcioná-lo, porque ele é o que é. Ele é aquilo, sempre. Então, isto é que nós procuramos ser. Procuramos, então, o melhor. E o melhor, o modelo nosso é o Senhor Jesus, inalterado, pelo qual não há decepção para ninguém que o ame. Todos aqueles que o amam, que o amaram, que o conheceram, não vão se decepcionar com ele, porque ele é efetivamente aquilo. Ele não é uma miragem, ele não é a projeção de um momento, ele não é fruto de uma inspiração passageira do mundo. Ele é eterno, ele é fruto, ele é filho de Deus, ele é fruto do amor maior do Senhor. Então, e este é o modelo que veio nos chamar a sermos assim, sinceros, francos, sermos objetivos com a nossa condição, com a nossa origem. Somos filhos da luz e temos que iluminar o mundo, iluminar o lugar onde estamos, porque nós somos luz. E essa luz, ela não pode uma hora ser fraca, outra hora ser fraca, ela não pode ter nuances. Ela é uma luz e é luz, simplesmente brilha porque é luz. É assim que nós somos chamados a sermos. Então, Jesus, ele é imutável, ele não vai mudar com o tempo e jamais irá decepcioná-lo, jamais. Se você aprender a amar Jesus, se você entender o amor de Jesus, a obra do Senhor Jesus, a obra dele é ele. A obra do Senhor Jesus não é uma obra por excelência, não é uma jogada de marketing, ela não é amparada por elementos que podem ali fazer mascarar. A obra dele é ele. O amor dele é aquilo e é a obra, e ele é a obra. E quando lemos ele hoje, quando falamos dele hoje, estamos falando desse Jesus puro, e desse Jesus que está pronto para transformar sua vida, e está pronto para se mostrar e ensinar você também a ser o teu melhor. Ensinar para que aqueles momentos de melhor, porque você tem momentos de altos e baixos, e é muito comum dizer quando a pessoa está mal, meu Deus, nem chegue perto, mas quando ele está bom, ele é um amor de pessoa. Então vamos ficar no amor de pessoa, vamos ficar no nosso melhor, vamos assegurar como assim Jesus é imutável, a nossa imutabilidade também dentro desse padrão, desse modelo que é o nosso melhor. Isso é possível, por isso somos chamados ao Evangelho, porque se não houvesse esperança de nós melhorarmos, se não houvesse esperança disso, então não haveria o porquê insistir em algo que não há recurso. Nós temos sim, nós temos recurso, nós temos tempo ainda, nós podemos nos voltar a isso, e por isso é que agora nós como cristãos temos que tomar isso como não apenas uma opção, mas como um convite, como a verdade da qual nós participamos e precisamos vir em encontro a ela. Então não há o que mais proclamar fora disso. E dentro disso, dentro desse contexto do Senhor Jesus imutável, nós estamos e somos vitoriosos. Todas as coisas posso naquele que é o meu Senhor, Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos irmãos? Então eu quero que você vá tendo essa concepção de vida, vai descobrindo, vai se deixando levar pelo teu melhor, porque este não tem contraindicação. Mas aqui nós vemos José de Arimateia então preparou o sepulcro, colocou aquela pedra e o que fizeram então os fariseus? Encontraram-se na casa de Pôncio Pilatos e lá foram ter com ele, com o procurador da região, com o procônsul, o procurador, e ali foram ter com ele e disseram, olha, para que este homem não remova a pedra, porque ele disse, quando vivia, no terceiro dia ressuscitarei. E para que isso não se cumpra, para que essa mentira, para que essa coisa que vem nos aviltar, porque nós somos autoridades e não o reconhecemos. Então isso não pode acontecer. Então manda a guarda, porque não vai acontecer. Vão arrancar o corpo dele lá e vão tirá-lo de lá e vão depois dizer que ele ressuscitou. Então veja a pequenez do plano humano.
Veja como o plano humano, a sua limitação, veja como vai a pessoa sem fé, ou a pessoa ela focada nos seus objetivos, como ela luta até o final para que as coisas não deem certo. Muitos têm isso inconsciente, muitos lutam para que o bem não dê certo, para que as coisas não aconteçam. Eles torcem para que, diferente daquilo que eles pensam, nunca aconteça. Tudo que eles pensam tem que acontecer conforme eles pensam e imaginam. Fugiu daquilo ali, eles não aceitam. Então, como estamos tratando de algo divino, algo de Deus, e eles humanamente não quiseram reconhecer aquelas autoridades, então eles disseram, vamos lá cuidar para que isso não aconteça. Mas aconteceu. Aconteceu que aquela pedra foi removida por um anjo, e quando Maria Madalena então entra para ver o corpo de Jesus, para fazer os cuidados com o corpo de Jesus, ali então o anjo anuncia que Jesus agora é ressuscitado e que ela, no tempo certo, fosse levar essa boa nova aos demais. Então, este anjo removeu aquela pedra. O que significa este anjo ter removido aquela pedra? Significa dizer que, por excelência, tudo que havia profetizado e o que havia as Escrituras Sagradas falado a respeito aconteceu. E o anjo cumpriu, o anjo do Senhor cumpriu, com vestes reluzentes, ele cumpriu e tirou aquela pedra do lugar. Então, da parte de Deus, a pedra foi tirada, o véu foi rasgado, a pedra foi tirada, o impedimento foi tirado. Agora fica o homem para tomar a sua decisão. Deus ali deu, então, a prova de que as Escrituras estavam se cumprindo. E deu 40 dias ainda, Jesus ficou na terra e apareceu pelo menos 10 vezes para os seus discípulos, para os que ele queria aparecer. 5 no mesmo dia da ressurreição e 5 vezes depois. Então tudo isso estava programado, era plano de Deus. Então Deus cumpriu integralmente todas as promessas que haviam em relação ao Messias e até aquele dia. Mas havia o livre-arbítrio do homem crer ou não. E o homem do tempo preferiu alguns acreditarem naquela sua metodologia de pensamento, naquele seu segmento de ideia, e eles continuaram ali. O triste, nós sabemos o que aconteceu a eles. Nós sabemos o desenrolar da história e que eles preferiram e seguiram o caminho que bem quiseram e vão dar conta desse caminho. Mas hoje, nós que conhecemos, nós que sabemos, não precisamos optar pelo erro. Nós não podemos nos deixar levar pelo engano. Então, é nisso que eu quero que os irmãos compreendam de uma maneira bem clara agora, meus queridos irmãos. A pedra do anjo foi removida, mas a pedra que cumpre ao homem, muitos ainda não resolveram, ainda não removeram. Para muitos ainda, na sua mente, a pedra continua tapando a história e mantendo Jesus como uma história, como um mistério lá dentro. Quando você não quer ter o entendimento, quando você não quer ter a sabedoria do alto, quando você está comprometido unicamente com interesses que estão te segurando em proveitos do mundo físico, você tem uma barreira, você tem uma dificuldade, você tem um problema para seguir em diante. Para muitos a pedra está nisso, está no seu pensamento, está no seu entendimento, está na sua mente, está na sua cabeça. Ele não quer desvendar, ele não quer ir a fundo, ele não quer descobrir. Ele tem ali uma cisma, ele tem uma dúvida, ele tem ali uma pedra no seu caminho. E ele não tenta removê-la, ele não tenta buscar em profundo. Isso coloca muitos que poderiam ser seguidores de Jesus no sofrimento. São os que estão fora da igreja, que não conhecendo o que a igreja oferece, ainda não querem entrar. Não podem entrar dentro da porta da igreja, é como se houvesse uma barreira. Essa barreira está em casa, essa barreira está no seu serviço, essa barreira, essa pedra, ela é tão pesada que ele não consegue remover porque ele não faz questão. Então, existe para muitos a pedra que está no coração, enfim, está na nossa alma. Se você não se entregar, se você não quiser ajuda do Espírito Santo, tanto que o Espírito Santo foi recomendado por Jesus para ser quem? O nosso ajudador. Então, para aqueles que têm dificuldade, o Espírito Santo vai revelar, o Espírito Santo vai ajudar, porque esta pedra ainda é pesada,
Provavelmente não foi a pedra empurrada por um único homem, provavelmente foi, quem sabe, uma guarnição, quem sabe lá quantos homens estiveram empurrando essa pedra, porque era um sepulcro novo de um homem rico e não era para ser violado. Então, provavelmente, essa pedra era muito pesada. Então, essa pedra agora, nós é que temos que remover. O cabeça dura, o teimoso, a pessoa que não quer ouvir, a pessoa que está cauterizada, a pessoa que agora não quer ir adiante. Ele coloca esse empecilho na sua vida e deixa de descobrir o Jesus agora já renascido, melhor, o Jesus ressuscitado. Muitos não estão conhecendo os milagres de Jesus, muitos não estão conhecendo o amor de Jesus, muitos ainda estão brigando com a vida e estão discutindo a sua sorte, reclamando porque são miseráveis, ou porque acontecimentos ruins acontecem de forma incessante em suas vidas, porque do sofrimento, ou porque de tanta mazela, ou mais ainda, reclama até do mundo. Veja, quando não chega às suas argumentações ali, ele diz, então por que nasce criança assim? Por que fulano morre assim? Por que um inocente paga assim? E eles fazem as perguntas das mais variadas, porque não querem remover essa pedra. Eles não percebem, mas este esforço de se dar o evangelho, de abrir a palavra de Deus, ou de buscar o entendimento e procurar compreender com amor, procurar que pelo menos eles expliquem, que falem, não, ele vai buscar erro. Ele abre a Bíblia com erro e ele já tem 50 livros do lado dele. Quando não, ele coloca dúvida em tudo. Quando não, e aí ele chega à conclusão de que não existe, isso é mentira, de que isso é uma falácia, de que isso é um engano, ou que pode ser certo ou não. Mas interessante, quando a pessoa entra em qualquer estudo, ela entra, acredita, no próprio cientista, ele trabalha em cima de experimentos e de estudos de outros. Mas ele não se dá a isso. Então aqui fica tão difícil. Veja como essa pedra é pesada. É tão difícil para o homem remover essa pedra, essa cauterização da sua mente. É tão difícil que custa-lhe a felicidade, custa-lhe a evolução, custa-lhe uma vida de abundância, de paz, uma vida de verdadeira vitória. Então, a vitória nossa está em abrir e deixar a nossa mente, a nossa alma contemplar que Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e que essa história não é uma mera ilustração da composição da literatura e da cultura na humanidade. Ela veio para nós, é um ato de libertação, de salvação para a humanidade. Então tome posse do maior evento, do maior presente que o ser humano pode receber, da maior bênção que pode existir, que é você aceitar Jesus e o que ele propõe através do Santo Evangelho. Eu quero aqui ainda dar uma outra versão, ponto para reflexão. Ora, os irmãos perceberam que o Sinédrio, os fariseus da época, eles tinham uma certa aproximação com Pilatos. Eles entravam na casa de Pilatos, foram ouvidos por Pilatos, e Pilatos, quando teve a ordem de crucificar, ou quando decidiu crucificar o Senhor Jesus, ele estava entre Roma e entre o Sinédrio. Ele estava entre duas forças. Ele tinha ali, dependia do imperador, que mandava de uma forma dura, difícil, que não aceitava ser contrariado, e havia um segundo poder que era o Sinédrio. O Sinédrio que, de alguma forma, tinha alguma coisa com Pilatos. O Sinédrio que, de alguma forma, tinha alguma aliança, tinha algum favorecimento ou algum favor. Havia uma comunicação entre aquele procônsul, aquele procurador e o Sinédrio. Então, isto fica para os dias de hoje também, meus queridos irmãos. A nossa força vem de Deus. Nós não buscamos os favores do mundo. No tocante à nossa salvação e nosso bem-estar, no tocante às verdades nossas, a igreja tem que esperar no Senhor. A igreja espera de Deus. A igreja não vive de remendos e ela não vive de alianças, de favorecimentos com autoridades, sejam elas do legislativo, do executivo. Ela não vive, a igreja ela não vive para mendigar e não vive para formar essas alianças.
A igreja tem uma aliança agora em Cristo Jesus, e é importante que se diga isso, aliança eterna com o Senhor. Aliás, o Sinédrio existia ele impunha e vivia essa aliança junto daquele governante. Ele havia relações, havia ali uma diplomacia entre eles, havia ali mais do que uma simples relação, havia uma relação de medo, uma relação de pressão, estilo político ali, havia entre eles uma relação. Deveria existir muito mais relação com a verdade do Senhor, com o Deus Altíssimo. Quando você deixa que as tuas alianças, quando você deixa que o favorecimento entre na tua história como ser humano, ele tende a fazer isso, tende a cegá-lo, porque você já não é mais inteiro, você já não é mais puro. Nós ouvimos a Deus, nós não se serve dois senhores, ou a um ou ao outro. Eu sei que isso pode parecer duro, eu sei que há muita controvérsia nisso hoje, eu sei que há muita polêmica nisso, mas eu digo, o homem de Deus, quando ele teme o homem da terra, ele não serve mais para a obra do Senhor, porque ele já não é mais autêntico, não é mais original. Quando o homem de Deus, ou quando a igreja que representa o Senhor, ela precisa dos favores, ela precisa negociar sua condição de favores com o homem, com os governantes, então ela perdeu a sua força, porque a nossa aliança única e total e plena está no Senhor. Esta é a nossa força, esta é a nossa força. Quizá você então volte à história, quando o povo pedia por um rei, e quando então Samuel nomeia o primeiro rei de Israel, do povo judeu, o povo israelita. Volte lá para você ver bem. Volte lá para você ter um entendimento do que significa. Pois hoje ainda o povo desmerece o poder de Deus. E quando nós tivermos que ficar em uma quarentena com mais ou menos, isso ou aquilo, nós estamos com o Senhor. Nossa aliança é com Deus. A nossa aliança é com aquele que nos mantém, aquele que é a nossa essência, o nosso Senhor. E assim é a oportunidade que nós temos de dizer quem somos e a quem respondemos. Compreende, meus amados irmãos? Então mantenhamos aquele cenário em que Cristo Jesus foi crucificado. Ele mostra cada detalhe das falhas do ser humano, da incredulidade, tanto no passado quanto o que viria a ocorrer para o futuro. Então, quando nós aprendemos isso, nós podemos celebrar a Páscoa. Não há mais por que nós nos enganarmos, como aquele sinédrio estava enganado. Não há por que mais nós duvidarmos da ressurreição quando ela é real. Agora, se você quiser manter essa pedra, e se você quiser manter qualquer molde daquele tempo, você vai estar exatamente naquele contexto, e a resposta para você de vida será exatamente igual. E hoje eu contemplo isso de uma maneira não feliz, queridos irmãos. Quando eu vejo que muitos desejam o poder, como muitos governantes desejam o poder, como muitos desejam e são magistrados, desejam as cadeiras mais altas hoje do magistrado, serem juízes, advogados famosos, e estudando o princípio da lei, estudando o princípio da governança, da administração, uma boa administração, eles passam por tudo isso e não enxergam o Senhor Jesus, e não enxergam histórias como essa de Pôncio Pilatos, e não enxergam então o que aconteceu com os governantes que não souberam tomar as atitudes, as suas ações, quando ignoraram o poder de Deus. Então hoje, para que você seja um governante abençoado, é importante que você possa estar preparado para que quando você for chamado, porque não é na ótica humana, eu fiz para o bem desses, Jesus não sacrificou a ninguém, ele se sacrificou. Qual é o governante que se dá em sacrifício pelo povo? Qual? Verdadeiro. Então Jesus, antes de sacrificar os outros, ele se sacrificou. Ele se colocou em sacrifício para que nós não fôssemos sacrificados e não sacrificássemos mais. Então daí os apóstolos, entendendo que este é o caminho para que nós conheçamos a verdade, no exemplo, no modelo do Senhor, estes ainda passaram o martírio. E a nosso sofrimento hoje, nós que proclamamos o Evangelho, é de estarmos então lutando para que mantenha-se essa verdade e que os outros não precisem passar por sofrimento, e também governantes, que hoje já está acontecendo, mas nunca nos consultam.
Quizá alguém tenha uma linha, uma religião. Você vai ver, ele parece que se ele tem, ele não gosta nem de professar a religião que ele tem. Hoje, um ou outro estão fazendo isso. E não se sabe se são verdadeiramente. Queremos que, queira Deus que eles sejam. Então estaremos num caminho melhor. Mas até dias atrás, eu falo por mim, que eu vi e convivi com muita gente assim, não se podia nem falar em Deus. Até houve uma lei para tirar o crucifixo, para muitos o crucifixo da sala de gabinetes públicos e tudo mais, retalhando isso, porque não pode falar. Isso não é correto. Então, ai do governante, que então tomando um lugar de destaque porque foi nomeado, como mordomo daquilo também, como nós somos da nossa vida, e ignora o fato dele ser mordomo apenas da sua vida. Ele não manda nem na sua vida. Ele vai ter que dar conta, a começar pela sua vida. E quem dirá aquele que vai decidir por um povo? Quem dirá aquele que vai decidir por uma nação? Ou quem sabe, ele vai decidir pela humanidade, porque através dele pode vir uma guerra e destruir tudo. Então pensem, meus queridos irmãos. Quem sabe aquele então juiz, que agora vai ter que decidir de quem é o filho, como fez Salomão, e vai tomar a decisão errada, ele vai dar conta daquela vida. Então por isso é que nós estamos agora, meus amados, mais do que nunca nos aproximando, e a nossa verdade é a verdade da vida, é a verdade de Jesus, que é a verdade eterna, a vida eterna. Por isso, os cristãos, os discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, podem dizer: Feliz Páscoa, meu irmão querido, Feliz Páscoa em Cristo Jesus. Feliz Páscoa, porque a Páscoa também de Moisés, a Páscoa da tradição, nós dizemos Feliz Páscoa no Senhor Jesus Cristo, que esse é o nosso Messias, o nosso Senhor e Salvador. Com muita alegria, agora sim, eu posso celebrar isso. E celebra Jesus, sendo o teu melhor, sendo a luz e sendo aquele que não muda. Durante o teu curto período de tempo, que nós vivemos aqui, 60, 70, 100, com muito 120 anos, nós possamos sermos imutáveis naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, para que sejamos apreciáveis como uma obra do Senhor, assim como é o nosso Mestre, Senhor Jesus, nós também. Amém, meus queridos irmãos? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero agradecer por este dia em que nós celebramos o vosso ressuscitar. A humanidade ganhou vida neste dia. A humanidade ganhou um convite, uma oportunidade. Fomos chamados agora a vivermos esta verdade, a verdade de vida, a verdade suprema, soberana, absoluta. Senhor, eu peço que nos dê forças, nos dê sabedoria que vem do alto, que o Teu Espírito Santo esteja conosco para despertarmos os nossos irmãos que estão agora neste momento aturdidos, chafurdados na ignorância, estão agora desviados em pensamentos que não os permite remover esta pedra, que colocaram uma pedra naquele sepulcro e não permitiram que o Senhor ressuscite para eles. O Senhor para eles é uma incógnita, é uma história mal contada, é uma história com dúvida, é uma história que pode se questionar, é uma história que não pode virar benefício para eles, porque eles não creem em Ti. Porque eles não conseguem acreditar, porque esta pedra ainda está ali no coração deles, está na mente deles, eles não conseguem lutar, eles não estão conseguindo. E ali então, Senhor, precisa de uma ajuda. Irmão, entenda isso. Agora, esta pedra você só não tira, venha para a igreja. A igreja são os muitos que vão te ajudar a tirar essa pedra pesada, porque nós reconhecemos que um dia ela foi assim para nós também. Que seja removida esta pedra hoje, e que os cristãos, os seguidores do Senhor Jesus, possam conhecê-lo, agora ressuscitado, agora na ascensão com o Deus Todo-Poderoso, agora à direita do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, e agora nos nomeando como noiva a encontrá-lo. Que nós possamos passar esse período nos preparando, nos arrumando, nos adornando, e melhorando aquilo que somos, para que esta noiva se apresente de uma maneira aceitável, de uma maneira abençoada por Ti, meu Senhor. Obrigado, meu Deus, pelos dias de hoje,
que através de todas as dificuldades, que através de todos os problemas e de toda a ação do inimigo, nos dá a oportunidade de escolhermos o melhor. Ajuda o que não consegue, ajuda aquele que se sente muito fraco ou que não entendeu que ele sozinho não consegue remover essa pedra, que entenda que precisa pedir ajuda, que a igreja está de portas abertas para isso, seja a igreja virtual, seja a igreja nas redes sociais, seja a igreja presencial, mas que o Senhor Jesus é presente a todo momento que o chamamos, que a Bíblia irá falar com ele cada vez que ele necessitar, porque o Espírito Santo está de pronto, é o nosso ajudador e estará ajudando a cada um a ter compreensão, a ter força, a ter a vitória neste caminho. Ajude-nos, ó Deus, abençoe agora, levanta o enfermo, meu Deus, cura, sara, abençoa. Dai agora livramento, dai agora, Senhor, esta esperança de que Ele vai resolver, se achegando à igreja, arrancando esta pedra, pedindo que ajudem a tirar, a mover esta pedra, que ainda não permite ver o nosso Senhor Jesus Cristo como vitorioso, como nosso Senhor e Salvador, e que reina hoje e sempre e eternamente, um Deus Pai Todo-Poderoso. Assim é que eu te peço, meu Senhor, que nos abençoe, que nos perdoe pela nossa incredulidade, pela nossa fraqueza, e que quando nos encontrarmos fracos, nós possamos entender que o Senhor nomeou pessoas nesse tempo para nos fortalecer no caminho, para nos dar força, para que juntos então possamos remover esta pedra que separa as pessoas da vitória que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Abençoa-nos agora a todos, Senhor. Eu te peço e agradeço. Jesus vive, Jesus reina. Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e nós dizemos aleluia, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos pelo teu amor, que nos concedeu o vosso Filho amado, e que o teu Espírito Santo seja agora a nos ajudar para que todos sejamos vitoriosos por Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Deus te abençoe, meu querido, meu amado. O tempo é nosso. Não abra mão da tua vitória, tá bem, meu querido? Até mais, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela palavra. Obrigado, meu Deus.